Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus Cristo, a mais um culto de adoração neste lugar. Saúdo também aqueles que acompanham o culto ali pela internet também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Família que nos visita hoje também. Fiquem à vontade, tá bom? Fiquem bem à vontade de verdade, porque a casa de Deus é a casa do Pai. É um lugar para a gente ficar bem à vontade. Amém, queridos? No final da ministração, nós vamos celebrar a Santa Ceia, como nós fazemos todo o primeiro domingo de cada mês, né? Um momento de celebração e de renovação da aliança com o nosso Deus, amém? E também, no final, a gente vai dar a oportunidade para quem tiver algum testemunho, em nome de Jesus Cristo. Antes de... Tá com aquele videozinho fácil aí, Márcio? Há milhares de anos, toda manhã e noite, o povo judeu ora estas palavras para expressar sua devoção a Deus. Elas são a Shema. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A primeira palavra do Shema é ouvir ou escutar, que em hebraico é pronunciada Shema. Daí vem o nome da oração. Shema é uma palavra muito comum na Bíblia hebraica, e a razão é simples. Ouvir é universal, e é conectada com ouvidos, como em Provérbios capítulo 20. Ouvidos que ouvem e olhos que veem, ambos foram criados pelo Senhor. É básico, mas se olhar as outras formas como autores hebreus usam a palavra Shema, significa mais do que deixe as ondas sonoras entrarem pelos ouvidos. Em hebraico, Shema pode significar prestar atenção ou focar. Então, quando Lia, que não era amada por seu marido Jacó, tem um filho, ela o chama de Simão, ou em hebraico, Shimon, porque diz, o Senhor tem Shema que não sou amada. Então, Shema significa ouvir e prestar atenção, e vai além. Também pode ser responder ao que você ouve. Por isso que no livro dos Salmos, muitas súplicas por ajuda começam com um pedido para que Deus ouça. Salmo 27, versículo 7. Chama a minha voz quando eu clamo. Ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Então, pedir a Deus para chamar é ao mesmo tempo pedir a Deus para agir, para fazer alguma coisa. É como quando Deus pede às pessoas que ouçam. É assim quando os israelitas chegam ao Monte Sinai e Deus diz, se vocês chamar a minha voz e mantiverem minha aliança, então serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Há coisas interessantes sobre esse versículo em Êxodo. Em hebraico, a palavra Shema é repetida 2 vezes nessa frase para dar ênfase. Se você chamar Shema, ou seja, ouvir com atenção. Mas perceba que do ponto de vista de Deus, ouvir é basicamente a mesma coisa que manter a aliança. Então, quando Deus pediu ao povo para chamar, o que ele espera é que eles ouçam e obedeçam. E isso também é fascinante sobre chamar. No hebraico antigo não há uma palavra separada para obedecer que signifique realizar os desejos de alguém que sabe mais do que você ou é autoridade sobre você. Então, na Bíblia, se você quer dizer, eu ouvirei e farei o que você disser, você usa uma única palavra, chamar. Em hebraico, ouvir e fazer são 2 lados da mesma moeda. É por isso que mais tarde, na história de Israel, quando o povo quebra sua aliança com Deus, os profetas hebreus diziam coisas como, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Os israelitas, é claro, podiam ouvir muito bem, mas não estavam realmente escutando. Caso contrário, agiriam diferente. Então, no fim das contas, ouvir na Bíblia é sobre respeitar aquele que está falando com você e fazer o que ele diz. Ouvir de verdade exige esforço e ação. E essa é a palavra hebraica Shema. Amém, queridos? Amém. Eu sempre costumo buscar esses termos originais, né, da palavra de Deus, porque eles são, além de serem originais, óbvio, eles são profundos, e eles nos abrem muito mais a mente. E o contexto da palavra de hoje vai falar muito sobre ouvir. Então eu ao invés de simplesmente dizer o que significa ouvir em hebraico original, que é chamar, eu achei esse vídeo, achei ele muito interessante. E eu resolvi compartilhar com a igreja. Hoje nós cantamos alguns louvores e eu marquei aqui o que nós cantamos. Nós cantamos uma primeira canção, que é aquela canção que diz que o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada, agora brilha, cada dia brilha mais.
Mas quando nós cantamos que o véu que separava agora não separa mais, é porque existia uma separação entre o homem e Deus. E essa palavra que diz que o véu se rasgou foi quando Jesus entregou a sua vida na cruz. Então, automaticamente, quando Jesus entrega a sua vida na cruz, o véu que existia se rasga, diz a palavra de Deus, do início até o final. Então, agora existe o que entre o homem e Deus? Existe relacionamento, existe conexão. Então, nós cantamos isso aqui. Então, se não existe mais um véu que separa, nós podemos ouvir a voz de Deus. E Deus pode ouvir a nossa voz. Nós cantamos isso aqui. Nós cantamos uma outra canção, e eu tirei uma foto aqui. Eu não sou muito bom com música, vocês sabem disso, né? Que diz, eu posso escutar o Pai cantando, eu posso ouvir o seu coração clamando agora. Filho, meu amor nunca falha, eu sempre te abraço. Filho, meu amor nunca falha, eu sempre te abraço. Nós cantamos isso aqui. Você escutou Deus dizendo isso para você? Você conseguiu chegar, ouvir, compreender e entender que Deus falou para você que o amor dele pela sua vida nunca falha? Nós cantamos isso aqui. Nós cantamos também, eu posso ouvir os anjos aqui, eu posso ouvir uma só voz a cantar, eu posso ouvir os anjos aqui, os céus se enchem neste lugar. Será que nós estamos conseguindo ouvir essas coisas? Como que está a nossa audição para as coisas do Senhor? E eu achei incrível, à medida que nós íamos cantando, e eu falei, Deus é maravilhoso. Uma outra também que eu marquei. Não há nada melhor que escutar a tua voz dizendo, nossa comunhão é eterna. Nós cantamos aqui. Não há nada melhor que escutar a tua voz dizendo, a nossa comunhão é eterna. Oh, oh, oh. Você ouviu Deus dizendo que tem comunhão contigo? Comunhão eterna? Olha só a importância de ouvir, né? Então, só para a gente introduzir aquilo que vai ser ministrado hoje, porque nós estamos meditando sobre a carta de Tiago, e eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Tiago no capítulo 1, porque nós já falamos um pouquinho sobre esse primeiro capítulo, nós vamos continuar agora, e vamos ouvir o que Tiago está dizendo, amém? Você que não trouxe a sua Bíblia, pode olhar aqui no telão, mas também pode colocar na sua Bíblia aí no seu smartphone. Se você não tem nem o smartphone, nem a Bíblia, pode olhar na Bíblia do teu irmão que está do lado. E se o teu irmão também não tem Bíblia, pode olhar no telão. Amém, queridos? Glórias a Deus, né? Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, porque até aqui nós já ministramos o que ele fala no início, e a partir do versículo 19, eu convido a igreja para que se levante em nome de Jesus. Eu quero entregar essa palavra ao Senhor, consagrar a palavra ao Senhor, e nós vamos aí sim ler então a palavra de Deus, amém? Senhor amado, obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque nós estamos aqui na tua casa, Pai, obrigado por cada um que está aqui, Senhor Deus. Agora, Pai, nos dê ouvido para ouvir, Pai amado, aquilo que vai ser ministrado, Senhor. Prepara o nosso coração para que receba a semente da tua palavra, Senhor, porque através dessa semente, Senhor Deus, pode haver transformação na nossa vida, Senhor. Através dessa semente, Senhor Deus, a transformação, a libertação, a salvação, Pai. Portanto, prepara, Senhor Deus, a semente, que não seja o homem a falar aqui, Senhor Deus, que seja o teu Espírito, Senhor. Eu consagro esta palavra a ti, e eu consagro cada vida que está aqui, cada coração, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Olha o que diz aqui então em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral
e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra, ao qual é poderosa. Deixa eu colocar a Bíblia aqui em cima que fica melhor. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Então esta é a porção da palavra, a continuação então do capítulo 1 de Tiago. E nós já ouvimos que Tiago, meio irmão de Jesus, foi grandemente usado por Deus no início da igreja, se converteu verdadeiramente depois que Jesus morreu e ressuscitou. E aí Deus usou Tiago para ser um dos líderes da igreja, e não só isso, para que ele pudesse escrever aos cristãos ali do primeiro século, e esta palavra chega até nós, graças a Deus, não é mesmo? Então o que Tiago está fazendo, ele está trazendo uma palavra de encorajamento aos cristãos que eram grandemente perseguidos, passavam por grande tribulação, e o que ele fala no começo aqui é justamente isso, que devemos considerar motivo de alegria o fato de passarmos por provações, porque a provação ela fortalece a nossa fé. E ele diz que a provação, então, nos torna pessoas de fé, cristãos maduros, cristãos cascudos. Então, Tiago fala de provação. Ele fala que passaremos por provações, e mais que isso, Tiago fala também que seremos tentados. Mas ele diz que Deus não tenta ninguém. Somos tentados pelos nossos próprios desejos, aquilo que está dentro de nós. E somos tentados também por Satanás. Então Deus ele não tenta ninguém, e Ele também não pode ser tentado por ninguém, mas Ele permite tanto a provação como a tentação. Nós falamos sobre isso no último culto. Então quando o Tiago termina de dizer isso, ele então entra no versículo 19, dizendo aquilo que nós lemos, falando sobre prática da palavra de Deus. E Tiago diz que para praticar nós temos que ouvir. E é por isso que nós colocamos então aquele vídeo sobre o original hebraico, Shema, que é ouvir, mas é também entender, compreender e obedecer aquilo que nós estamos ouvindo. Por isso, se nós procurarmos esta palavra ouçam na Bíblia, nós vamos encontrar muitos momentos na palavra de Deus, muitos momentos na história da igreja, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, a palavra ouçam. Ouçam. Ouça, ó Israel. Ouça, ó Israel. Ouça, ó Israel. Em Apocalipse, nós vamos, e eu separei alguns textos de Apocalipse, que nós vamos também verificar na palavra de Deus. O Senhor dizendo, ouça aquilo que é dito nas igrejas. Ouça aquilo que é dito nas igrejas. Então o Shema não é somente ouvir, mas é também obedecer. O Shema é ouvir e é praticar. É aquilo que Tiago está dizendo aqui na sua carta. E ele começa dizendo então no versículo 19, por favor Márcio, ele diz assim no versículo 19, meus amados irmãos, tenho isso em mente. Tenham isso em mente. Ele não diz tenham isso no coração, porque o coração é o lugar das emoções.
Mas a mente é o lugar da razão. A mente é o lugar da consciência. A mente é o lugar do entendimento. Então ele está falando assim, olha, eu quero aqui é o culto racional. Vocês têm que entender aquilo que está sendo dito. Então guarda isso na sua mente. Mente, em hebraico, significa nous. É o lugar de consciência reflexiva. É um lugar de compreensão. Então o que Tiago está dizendo é assim, amados irmãos, compreendam isso. Reflitam sobre isso. E não somente ouçam isso. Reflitam, entendam, compreendam. Porque se não houver compreensão, se não houver entendimento, esta palavra será como uma semente jogada à beira do caminho. E a palavra de Deus diz, Jesus fala de uma parábola, que a semente ela é semeada. Algumas caíram no caminho, mas vieram as aves e tiraram essa semente. Por quê? Porque ela não teve como germinar, não teve como dar fruto. O diabo roubou esta palavra. Porque ela não entrou na nossa mente. E quando a palavra que é semeada, eu não estou falando só na igreja, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos ouvindo algo, no colégio, na faculdade, em qualquer lugar, se ela não entrar na mente, ela some, desaparece. E aí a gente não consegue praticar. Porque não foi absorvido. Então essa semente que é lançada hoje, ela pode cair num coração fértil, um terreno fértil. Mas ela também pode cair num terreno que não está preparado. Porque não aconteceu o Shema. Ouviu, mas não entendeu, não assimilou, não acreditou. Simplesmente essa palavra não vai fazer sentido neste momento. Pode fazer em outro momento, mas não nesse momento. Então, o que Tiago está falando é para guardarmos esta palavra na nossa mente. E ele diz, sejam todos prontos para ouvir. Como é difícil ouvir. Essa que é a verdade. A gente gosta de falar. Falar. Mas muitos de nós não para ouvir. Não paramos para ouvir o outro. E eu não quero generalizar. Eu sei que pessoas aqui têm o dom de ouvir. Mas geralmente a gente não tem muito saco para ouvir. Um amigo no trabalho. O nosso cônjuge, né? Está lá. A nossa esposa fala. Daqui a pouco ela... Você ouviu o que eu falei? É? O que foi mesmo que você falou? Porque nós não estamos prontos para ouvir. Isso é algo que nós temos que trabalhar em nós. E eu estou tentando trabalhar. Su. Porque quando eu fui estudar essa palavra, Deus começou a falar comigo. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso ouvir a Su. Eu preciso ouvir o Léo. Eu preciso ouvir mais. Essa que é a verdade. Confesso para vocês. Porque nós somos ligados no automático muitas vezes na nossa vida. Os dias de hoje nos ligam automático. E muitas vezes nós estamos aqui, ó. E a nossa esposa está falando, né? Aí ela termina de falar, tá bom? Tá bom. Tá bom o quê? Acontece na casa de vocês? Ou é só na minha? É só na minha? Não, Domingos. É um fato. E se nós não estamos ouvindo nem a nossa esposa que nós estamos vendo, como nós vamos ouvir Deus que nós não estamos vendo? Como? Então Tiago, ele chama a nossa atenção para pararmos um pouco. Tirarmos o modo automático da nossa vida e ligarmos o modo manual, o modo mental, para que aquilo que o Senhor está nos falando há meses, há anos, há dias, nós possamos ouvir e possamos praticar. Muitas coisas eu não tenho praticado. E eu tenho ouvido. Como assim? Não ornou. Não teve entendimento. Então eu ouço a questão do devocional, eu ouço a questão do relacionamento com Deus, eu ouço que eu preciso me aproximar de Deus, Deus fala comigo claramente, mas eu não estou conseguindo praticar aquilo que eu tenho ouvido. E aí a minha vida não sai do lugar.
Minha vida espiritual está estagnada, porque eu não estou conseguindo praticar a palavra de Deus, mas é óbvio, eu não estou ouvindo-a. Sem contar das vezes que nós trocamos e começamos a ouvir outras coisas. São tantas coisas, são tantas concorrências com a palavra de Deus, é tanto conteúdo. Hoje a gente liga o YouTube, é muito conteúdo. Aí passa do YouTube para o Netflix, é muito conteúdo. O Netflix não está legal, vai para o Vivo Play. Vivo Play não está legal, não encontrei nada, passa para o outro. E ficamos ali horas procurando algo. E nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Nós não estamos ouvindo o que Deus está falando neste último tempo. E Deus está dizendo que nós estamos vivendo o último tempo. Nós não estamos ouvindo. São muitas coisas. E aí o que Tiago está dizendo é para um pouco. O pastor Gu ministrou aqui domingo passado, ele falou sobre Marta e Maria. Enquanto Maria estava sentada do lado de Jesus, ouvindo Jesus falar, Marta estava com muitos afazeres para servir Jesus. Jesus fala: Marta, Marta, está com muita coisa, Marta. Senta aqui, a Maria está pegando a melhor parte. Maria quietinha lá, sentadinha do lado de Cristo. Então o que Deus está falando para a gente é: Ricardo, senta do meu lado, Ricardo. Eu quero falar com você. Lembra que o véu se rasgou e nós temos conexão. Eu não tenho ouvido a sua voz, Ricardo, e você também não tem ouvido a minha voz, mas eu quero me conectar com você. Quando você vai parar de fazer as suas coisas? Quando você vai parar de olhar para o seu trabalho? Quando você vai parar de olhar para tudo que está acontecendo ao seu redor e vai olhar para mim? Quando? E é isso que Tiago está dizendo. E eu não consigo praticar, não estou nem ouvindo. Não pratico. Como nós muitas vezes entramos nessa igreja com muitas coisas, com muitos problemas, com muito sono, cansados. Claro, se estivermos cansados e com sono, não vamos ouvir, a gente vai dormir, fato. Antigamente o culto era à noite, e aí tinha aquele almoço, às vezes a gente almoçava ali uma feijoada, esquece. Chegava aqui 6 horas, estava todo mundo com sono. Não todo mundo, alguns. Desculpa, Mar. Quantas vezes a gente estava em almoço e a gente falava assim: vamos parar de comer, senão a gente não vai conseguir ir para o culto. Aí chega no culto, não ouviu nada. O diabo pegou a sementinha que foi semeada e falou assim: essa não vai germinar, esquece, talvez a outra. Não é mesmo? Então nós não podemos perder a oportunidade. Devemos então colocar isso na nossa mente. Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. O que Tiago está dizendo é assim: meu filho, ouça mais e fala menos. Amém, queridos? Está dando para entender? Ouça mais e fala menos. Ouça mais e fala menos. Ouça mais e fala menos. Porque muitas vezes a gente está falando e está pecando com a nossa fala. Está falando querendo ajudar e está atrapalhando. Shhh. Quieto. Por quê? Porque versículo 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Deus está querendo nos salvar, a gente não está nem ouvindo. O que ele está falando assim: ouça, abandone a impureza, livre-se da impureza moral, livre-se da maldade. Lembra que tem coisa que está dentro de nós que deve ser arrancada. Lembra que nós pecamos com o desejo que está dentro da gente? Está ali. Nós devemos nos livrar. E aí, é como se fosse um copo, uma caneca. Para que possa entrar algo aqui, eu tenho que tirar algo.
Então, para que essa palavra possa ser implantada na minha vida, eu tenho que tirar algumas coisas. O que você tem que tirar da sua vida? Existe alguma coisa, meus irmãos, para serem tirados de nós? Na minha vida tem. Na minha vida tem. Só assim o Espírito Santo vai ser abundante no nosso meio, na nossa vida. Este copo ainda falta um pouquinho de água. Se for a minha vida, ainda tem lugar para que o Espírito Santo possa entrar na minha vida. É isso que nós devemos fazer. É isso que Tiago está dizendo. Olha, abandona a maldade, abandona a impureza, abandona tudo isso e aceite com humildade a palavra que está sendo implantada. Não é só a palavra que está saindo da minha boca, é a palavra que está saindo da boca de Deus. Tem que ter humildade para receber essa palavra, é humildade para crer nessa palavra, humildade para dizer assim, ó, menos de mim e mais de ti, Senhor. Eu não sou nada, Senhor, mas esta palavra é poderosa, Senhor, e eu aceito essa palavra na minha vida, Senhor, mesmo não conseguindo, Senhor, mesmo não entendendo, mas eu aceito essa palavra na minha vida, Senhor. Esta palavra ela é implantada em nós, e é por isso que a palavra é semente, e é por isso que Tiago fala em implantar a palavra. O que significa implantado? O original, grego, imputos, é algo enraizado no coração do homem. Imputos significa uma semente que está enraizada. O que Tiago está dizendo é que a palavra tem que ter raiz. Se ela não tiver raiz, o inimigo leva ela embora, e a gente nunca vai conseguir praticar aquilo que está na palavra de Deus. Na parábola da semeadura também. Existe semente que ela não frutificou, sabe por quê? Porque ela não teve raízes profundas. Vem a chuva e o vento e faz o quê com essa planta? Arranca ela, porque não tem raiz. Então, se a palavra não tiver raiz dentro de nós, teremos muita dificuldade em obedecê-la. Então, primeiro é ouvir, depois é aceitar esta palavra com humildade, reconhecendo que nós não somos nada perante ao Senhor, nada perante ao Senhor. Isso é ser humilde, é reconhecer que nós precisamos de Deus, reconhecer que nós precisamos desta palavra, com humildade, porque a palavra diz que esta palavra confunde a sabedoria do homem. Doutores, pós-doutores, PhDs estão aí, mas eles não entendem a palavra de Deus, eles não entendem a sabedoria que vem do Pai. Eles estudaram em Harvard, estudaram na USP, estudaram na Unicamp, estudaram nos melhores colégios do mundo, eles sabem de todas as coisas, mas eles não reconhecem a cruz. Não entra na cabeça deles. Como assim? Alguém morreu por mim? Como assim? Eu preciso de um libertador? Eu preciso de alguém? Eu? 30 anos estudando? Dou curso para doutor? Ah, não está de brincadeira. Não quero. Está totalmente na contramão da palavra de Deus. Essa palavra não está sendo implantada nesse coração. Mas Deus é tão bom, Ele não desiste de ninguém. Ele não desistiu de mim. Quando eu estava no pior lugar do mundo, Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Ele vai continuar pregando esta palavra, minha irmã, no teu coração. Pregando essa palavra no teu coração, minha irmã. Pregando, meus irmãos, pregando e pregando. Por quê? Porque Ele quer implantar esta palavra dentro de nós. Ele quer que esta palavra ela tenha raiz dentro de nós. Se ela não tiver raiz, a gente não vai conseguir praticar. A palavra de Deus diz, ali em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ministrando aquela igreja, ele diz assim, olha, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ele fala, não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. O problema não está nem no próprio vinho, mas o vinho leva à libertinagem. E libertinagem é usar da liberdade que nós temos para fazer pecado,
para cometer pecado. A libertinagem é usar a liberdade para pecar e para errar. Então, se o vinho leva à libertinagem e eu vou pecar, então o apóstolo Paulo diz, olha, então não se embriague com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. O copo ainda está vazio, precisa tirar algo ainda. Você está colocando no seu copo algo que não convém a Deus, algo que vai atrapalhar a sua comunhão com Deus, mas o Espírito Santo, ele quer entrar na sua vida. E ele quer encher a sua vida, a ponto de você ouvir os anjos aqui, a ponto de você ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui, o céu se enche neste lugar. Mas se eu não tenho raiz, se o meu copo está vazio, dificilmente eu vou ouvir algo sobrenatural. Eu não vou ouvir nem o meu filho, nem a minha filha, nem o meu pai, nem a minha mãe, nem o meu professor, nem a minha esposa, nem o meu marido. E quando a gente não ouve, o que acontece? A chinela esquenta, né, Domingos? Em casa, pelo menos. Não é legal. Traz contenda, traz divisão, traz discussão. Bobeirinha. Era só ouvir e fazer. Mas não. Shema ficou de lado. Meus amados, com a palavra de Deus não é diferente. Amém? E aí então Tiago continua dizendo. Então Tiago, aí ele entra na prática. Eu só consigo praticar se eu ouvir, se eu reconhecer e se eu permitir que essa palavra entre na minha vida e crie raízes. Aí sim, seremos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Olha, eu posso passar uma vida inteira na igreja só ouvindo a palavra. Eu posso passar uma vida inteira dizendo que eu sou cristão, que eu sou seguidor de Cristo, que eu sou crente, só ouvindo a palavra e não praticando-a. E aí Tiago está dizendo assim, então, sejam praticantes, ele está nos encorajando, nos ensinando. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a quem? A Deus? A nossa esposa? O nosso marido? O nosso filho? Não. Enganando a nós mesmos. É um auto-engano tremendo. É um auto-engano tremendo. Então fazer parte, sair da sua casa num domingo nublado, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui, você veio. Nós precisamos tomar posse quando nós estamos na presença de Deus, seja na igreja, seja no nosso devocional, seja no nosso quarto, sozinhos com Deus, seja com a nossa esposa, com um pequeno grupo, seja orando, seja jejuando, seja lendo a palavra, seja ouvindo o louvor. Nós devemos aproveitar, nós devemos se entregar, nós devemos entregar tudo que nós somos nesses momentos, porque é aí que Deus vai fazer a obra dele na nossa vida. Quando estivermos aqui, não somente por estar, um compromisso, tem que ir lá porque tem um irmão lá, tem meu parente, nosso amigo do pastor. Não. Repreenda esse tipo de pensamento. Vem com tudo, vem para adorar, vem realmente para ouvir, venha para aprender, venha para permitir que a palavra entre na sua vida e que transforme a sua vida. Transforme. A palavra de Deus transforma, ela nos transforma, ela nos faz novas criaturas. Quem, pastor? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela faz do mentiroso um homem que não mente mais. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus transforma o assassino no filho de Deus, amigo de Deus, profeta de Deus, discípulo do Senhor. A palavra de Deus transforma Pedro, que tinha um coração duro, incrédulo, num grande apóstolo, num grande líder da igreja. A palavra de Deus transforma Tiago, que só creu que Jesus era um ungido depois que ele morreu, num grande líder da igreja, num grande semeador da palavra. É isso que a palavra faz. É isso que Deus faz, mas ela tem que estar implantada em nós.
ela não pode estar superficial em nós, amém, queridos? Então o que Tiago está dizendo é que haja profundidade na nossa vida espiritual. Profundidade. Permitir que realmente a palavra transforme a nossa caminhada. Não é fácil isso, não estou falando que é fácil. Não é fácil. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, verso 12, que o reino de Deus é conquistado com muita força. Não é fácil, mas é possível. Mas quanto mais o nosso copo estiver vazio, mais difícil vai ser. Nós temos que permitir que o Senhor enche o nosso copo. E o primeiro passo muitas vezes é o arrependimento. Pô, Senhor, é verdade. Eu concordo com o Senhor. Eu estou um crente malemeno. Senhor, eu posso um pouco mais, Senhor. Eu posso, não consigo, mas eu vou me esforçar, Senhor. Senhor, me perdoa porque eu não tenho ouvido a sua voz. Olha o copinho, eu não sei a quantidade, mas eu tenho certeza que vai dar uma guinada no copo, na vida. O arrependimento dá uma guinada, porque o Senhor nunca rejeitou um coração contrito e quebrantado. O Senhor nunca rejeitará alguém que se achega a Ele com verdade, dizendo, Senhor, errei mesmo, Senhor. O Senhor viu, não adianta te esconder. O Senhor viu o meu erro, o meu pecado, Senhor, mas eu me arrependo, Senhor, eu peço perdão. E a palavra de Deus diz que quando Deus perdoa, Deus esquece. E a nossa vida se torna uma página em branco. Amém, queridos? Essa palavra tem que ser implantada nos nossos corações. Então, o Tiago termina dizendo ali, sejam praticantes, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Você não está enganando quem está do teu lado, você está enganando você mesmo. Aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Olha lá, vamos então agora fazer uma analogia. Imagina que tem um espelho na sua frente. Verso 24. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Verso 25. Mas o homem que obedece atentamente, olha só, meu amado, é atenção, a lei perfeita que traz liberdade, e persevera na prática, volta por favor. O homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E como eu tenho buscado felicidade nesse último tempo. Não sei vocês, mas nós estamos vivendo, eu estou vivendo um tempo. Nós falamos sobre isso aqui segunda-feira na reunião de oração. Opressão, buscando a alegria, buscando a felicidade. Aí nós lemos Salmo 51, verso 11, que o salmista diz assim, devolva-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Devolva-me, Senhor, porque eu estava sem ela. Mas aqui a palavra está dizendo que se a gente praticar a palavra, nós seremos felizes naquilo que fizermos. É o que está dizendo aqui, não sou eu, é a palavra de Deus. Se você praticar, você será feliz. Mas lembra do espelho? Você se lembra da tua face que você olhou aquela hora? Lembra que eu falei, vamos fazer uma analogia, olha você no espelho, você se lembra como está a tua face? Como está o teu cabelo? É uma analogia profunda. Então aquele que não pratica, ele meio que olha no espelho, ele sai, ele nem se lembra como que está o seu cabelo, os seus olhos, nem se lembra se passou batom. Aquele que não pratica a palavra de Deus é a mesma coisa. Ele ouve a palavra, quando ele sai, que mesmo que falou? O que foi mesmo? Não notei nada. Puxa. Hoje ainda nós temos uma tecnologia, os vídeos das ministrações eles são gravados, fica ali no canal da IEGA. O Dico, ele coloca um resumo da palavra no grupo da igreja, dá para a gente voltar lá e lembrar. Mas, meu amado, minha amada, se esta palavra não está entrando no seu coração, não está fazendo raiz, a chance de você não praticar, ela é gigantesca. É um fato. E aí então no versículo 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor. Para aqui um pouquinho. Por que Tiago diz isso? Porque a palavra de Deus fala sobre o poder que tem a língua. Quem aqui já ouviu essa pregação? Quem aqui já ouviu essa palavra? Que a língua tem poder de matar e de gerar vida.
Que a língua tem poder de amaldiçoar e de abençoar. E nós colhemos do fruto que sai da nossa boca. Isso está sendo pregado, centenas de anos. Mas se eu não conseguir refrear minha língua ainda, essa palavra ainda não fez raiz no meu coração. Essa palavra ainda não foi implantada no meu coração. Ela tem talvez uma raiz muito pequena. Então o que ele está dizendo é: se alguém se considera religioso, mas não consegue controlar sua língua, engana-se a si mesmo. A religião não tem valor algum. Tudo aquilo que está sendo ministrado, que está vivendo, não tem valor. E aí ele fala qual é a religião que tem valor então. Tiago diz: a religião que Deus, o nosso paizinho, aceita como pura, imaculada, ou seja, que não tem mancha, é esta: cuida dos órfãos, cuida das viúvas, das suas dificuldades, e não se deixa corromper pelo mundo. Olha aqui, isso é teórico ou prático? Né, meu amigo? É prática total, né? Quando ele fala assim, cuida da viúva, cuida dos órfãos, claro, as viúvas de quando ele escreveu eram diferentes das viúvas de hoje. Elas eram excluídas da sociedade. Hoje, nem tanto. Pelo contrário, eu conheço viúvas que ajudam outras pessoas, fazem o papel contrário. Mas o que ele está dizendo é assim: meu amigo, você quer ser cristão de verdade? Você quer mesmo ser religioso? Pratica a palavra de Deus e pratica o amor na sua vida. Pratica o amor, pratica a compaixão. Se tem alguém necessitado, ajuda. Se tem um irmão necessitado, ajuda. Se alguém precisa de um abraço, abraça. Se alguém precisa de uma palavra, dê a palavra de vida. Essa é a verdadeira religião. Por isso tem muita hipocrisia nos dias de hoje. Muita hipocrisia. Muita teoria e pouca prática. Eu preciso praticar mais a palavra de Deus. Porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio que esta religião é a religião do nosso Deus. A religião do amor. Do amor. Muitas vezes a gente critica. Ah, mas aquela religião A, religião B. Ah, mas a religião C, religião D. Ah, mas a igreja A, B ou C. Cada um. Como está a minha vida? Como está a minha religião? Será que eu estou mais julgando do que praticando? É bom fazermos essa analogia e esta reflexão na nossa vida. Tiago está dizendo que esta é a verdadeira religião: cuidar das pessoas, cuidar de quem precisa e não se deixar corromper pelo mundo. Está dando para entender? Amém? Existe corrupção no mundo? Existem valores contrários à palavra de Deus no mundo? Existe tentativa de roubar os nossos jovens, os nossos filhos no mundo? O diabo não está brincando de ser diabo. Eu, muitas vezes brinco de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Então, quer ser religioso? Quer ser cristão? Se atente para a palavra de Deus. Vamos permitir que essa palavra faça raiz na nossa vida. E vamos praticar a palavra de Deus. E não somente ouvi-la. Não somente ouvi-la. Essa semana eu assisti um filme muito legal. E nesse filme, quando a menininha se converteu, a pessoa ao qual ministrou Jesus na vida dela, falou assim: agora vai lá e leia capítulo 1 e 2 de Efésios. E aí você anota tudo aquilo que Deus fala de você agora. Porque agora você é nova criatura. E aí que eu fiz? Eu fui para Efésios, né? Pô, já li tanto Efésios, eu vou de novo. Que isso? E eu não me atentei como ela falou para se atentar. E eu comecei também a grifar. Você é filho, você é abençoado, você é salvo, você é nova criatura, você é querido, você é novo, você é limpo, você é restaurado. Fica a lição de casa. Leia Efésios 1 e 2 na sua casa essa semana. E grifa também. E toma posse de tudo aquilo que está na palavra de Deus. Isso é praticar a palavra de Deus. Amém, meus amados? E para encerrar, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3. Para quase encerrar.
Vamos ler o versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Amém? Todos encontraram? Diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Olha a paciência, né? Tardio para se irar. Verso 3. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo dizendo para Timóteo: virá o tempo em que a palavra vai estar sendo pregada e o ouvido vai estar coçando. É tanta coisa que eu ouvi do mundo, tanta mentira, tanta coisa que está acontecendo na minha vida, que a palavra não está dando nem para entrar. Está coçando meu ouvido. A palavra não é implantada se não entrar pelos nossos ouvidos. Será que nós chegamos nesse tempo? Que não conseguimos ficar 30 minutos ouvindo ou lendo a palavra de Deus? Que o ouvido começa a coçar, começa a inquietar. Será que chegou esse tempo? Será que chegou o tempo de muitas coisas entrando pelo ouvido? E aí vai tudo, né? Mídias, plataformas, tudo aqui, ó. Cuidado, meu amado e minha amada. Cuidado com o que estamos ouvindo. Porque chegará o tempo em que sentirão coceira nos ouvidos, juntando mestres para si mesmos, segundo os próprios desejos. Ou seja, se vai de acordo com o meu desejo, top. Se não vai, tá fora. Falou algo que eu não queria ouvir, não presta para mim. Ah, mas pô, legal, né? Nossa, esse tá... esse aqui é top, hein? Essa foi para mim. Nossa, prosperidade pura. Uau, tudo que eu preciso. Nossa, essa aqui veio de acordo com o meu desejo do meu coração. É isso que eu preciso. Eu preciso ser abençoado. Eu preciso da bênção. Eu preciso do milagre. Top. Ah, não, esse não. Esse está exortando. O que diz aqui? Diz, 2 Timóteo 4, nós lemos no comecinho. Pregue a palavra, esteja preparado, fale em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência da doutrina. Então, se a repreensão, se a correção, se a exortação do Senhor está machucando muito você não está conseguindo receber, cuidado. Talvez é porque o ouvido está coçando muito e você já está fazendo mestres que vão estar só de acordo com o teu desejo. Nós temos um mestre e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mestre. E se eu falar algo aqui contrário daquilo que Cristo está falando, estarei cometendo uma grande heresia, um grande pecado. Você pode chegar na minha vida e pode me repreender, com paciência, tá? Me repreenda e me mostre a verdade, por favor. E eu tenho que ter humildade para reconhecer e pedir perdão para a igreja. Mas se o que eu estou dizendo tem base bíblica, vem do Espírito Santo, e mesmo assim está machucando, glórias a Deus. Porque a palavra de Deus é como uma espada.
Ela entra e machuca mesmo. Machuca mesmo. Mas ela cria em nós casca, caráter, princípio, verdade. Não caminharemos aí como cristãos mentirosos, enganadores ou algo no sentido, enganando a nós mesmos. Seremos cristãos verdadeiros. Então o convite de Tiago, que é o convite de Jesus, é: sejam cristãos verdadeiros, eu quero vocês para mim, diz o Senhor. E agora sim, nós vamos ler Deuteronômio capítulo 6, agora rapidinho. Vai lá para Deuteronômio 6, versículo 4. Eu vou citar um exemplo do Antigo e do Novo Testamento, e a gente está caminhando para o final. Amém, queridos? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouça. Está todo mundo ouvindo aqui? Ouça, ó Israel. Ouça, Israel. Ouça. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Mas antes de dizer que Senhor é único, ouça. Shema. Ouça. O nosso Deus é o único Senhor. Verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força. Verso 6. Que todas estas palavras que hoje lhes ordenam estejam em seu coração, ou seja, criou raiz, foi implantada no coração. Verso 7. Ensina-os com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços deles, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, para dar a terra e tudo mais que Deus prometeu para aquele povo. Amém, queridos? O que Moisés estava dizendo é assim: primeiro, ouça. Por isso que às vezes a gente dá um gritinho aqui para chamar a atenção, entendeu? Ouça. Acorda, tu que dormes. Ouça. Primeiro, o Senhor é o teu Deus. Deus tem promessa na tua vida. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. Ouça. E aí nós vamos para Mateus agora. Mateus capítulo 17. Amém. Glória a Deus. Nesse contexto aqui, a transfiguração. Então, Jesus pega João e Pedro, leva para um alto monte, e lá ele é transfigurado. Algo tremendo acontece naquele lugar. E aí no versículo 5, diz a palavra de Deus que enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, de quem me agrado. Volta. Ouçam-no. Deus falando para Pedro e João. Deus falando: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ouçam-no. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que ouvir aquilo que Jesus falou. Amém, queridos? Praticar aquilo que Jesus falou e não somente ouvir, em nome de Jesus. E agora, para finalizar de verdade, Apocalipse. Nós vamos fazer um passeio em Apocalipse rapidinho e nós vamos encerrar. Apocalipse 2:7. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, no verso 7. Se você ir para Apocalipse, você vai conseguir acompanhar, senão vai ser bem rápido. Apocalipse 2:7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ouça. Amém? Apocalipse 2:11 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá segunda morte. Ouça. Apocalipse capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve, até que você
até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por mim. Diz o Senhor. Olha, tem mais ainda. Apocalipse, capítulo 2, verso 28, diz: eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. É isso que Deus está falando para você. Darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse no capítulo 3, no verso 5, diz: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o receberei diante do meu Pai e dos meus anjos. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse no capítulo 3, no versículo 12, diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para finalizar, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que não tem o nome no livro da vida. Verso 9. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto da espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança, a fidelidade dos santos. Ouça, igreja. Ouça, igreja. Ouça, igreja. Atos no capítulo 4, verso 18 diz: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem mais o nome de Jesus. Pedro e os discípulos estavam sendo impedidos de falar do nome de Jesus. No verso 19 diz: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E no verso 20 diz: pois não poderemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não deixe de falar daquilo que você viu e ouviu, meu irmão. Essa palavra ela vai ser implantada no seu coração. Ela vai criar raízes. Ela vai dar frutos. Tudo que você fizer, você será feliz naquilo que você fizer. Aonde você colocar a sua mão, ali vai haver a vitória do Senhor. Aonde você colocar a mão e o que você fizer, seja onde for, meu amigão, seja no teu colégio, na tua faculdade, você vai ser feliz. Por quê? Porque tem raiz dentro da tua vida. É louco isso que eu estou falando, mas é uma grande verdade. Não deixe de falar daquilo que ouviu. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. É Ele quem vai falar através da sua vida. E quando você não souber o que falar, você será surpreendido, porque o Espírito Santo vai falar através de você. E vai fluir de dentro de você um rio de águas vivas. Pessoas arruinadas, acabadas, derrotadas, Deus vai colocar você com elas. E sairá de você uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de vitória. Por quê? Porque tem raiz dentro de você. Amém? Então vamos caminhar influenciando e não sendo influenciados. Amém, queridos? Espero que realmente
possamos ter ouvido a semente que foi semeada. Em nome de Jesus. E é muito prático isso que eu estou falando. Por isso que a palavra que foi escrita há milhares de anos é uma verdade nos dias de hoje. Prática. E não teoria. Amém?